Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a classificação de matrizes. Se faz necessário você conhecer a classificação das matrizes, pois na hora em que você encontrar uma determinada questão e ela citar um determinado tipo de matriz, você precisa saber de que matriz, que tipo de matriz a questão está se referindo. Então vamos lá. Matriz unitária, como o próprio nome já diz, é aquela matriz que possui um único elemento. Ou seja, nesse caso, a matriz A possui um único elemento, que é o número 7. A matriz unitária, naturalmente, ela vai ter uma linha e uma coluna. A matriz linha é aquela em que possui uma única linha. Nesse caso, eu chamei a matriz B e ela possui uma única linha com dois elementos, 1 e 6. Nesse caso, eu tenho uma matriz com uma linha e duas colunas. Nesse caso, a gente tem uma matriz 1 por 2. Possui uma linha e duas colunas. Se ela possui uma única linha, é chamado de matriz linha. Da mesma forma que se ela possui uma única coluna, ela é chamada de matriz coluna. Nesse caso, nós temos 3 linhas e uma coluna, então é uma matriz 3 por 1. Temos também a matriz retangular. A matriz retangular é aquela matriz em que, se você observar, ela formaria uma figura geométrica parecida com um retângulo. Veja, é quando você tem, nesse caso, eu tenho 2 linhas e 3 colunas. Ou seja, eu tenho uma matriz 2 por 3. O número de linhas é diferente do número de colunas. E aí, o formato é um formato, entre aspas, retangular, tá? Analogamente, nós temos a matriz quadrada. E aí você vai entender por que essa é matriz retangular quando você conhecer as matrizes quadradas. E aí, as matrizes quadradas, elas são consideradas as matrizes mais importantes dentro do estudo de matrizes. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que possui o mesmo número de linhas e colunas. Veja neste exemplo, a matriz A possui 3 linhas e 3 colunas. Então a figura geométrica que ela forma é como se fosse um quadrado, por isso chamada de matriz quadrada. Percebe a diferença da matriz quadrada para a matriz retangular? Na matriz quadrada, possui o mesmo número de linhas e colunas. Na matriz retangular, o número de linhas é diferente do número de colunas. E na matriz quadrada, o que acontece? Eu tenho aqui uma matriz 3 por 3. 3 por 3. Quando a matriz é quadrada, é comum nós não representarmos a sua ordem assim, 3 por 3. A gente representa assim, ó. Matriz A de terceira ordem. Se você observar isso em uma determinada questão, o nome da matriz com o índice 3 está indicando que é uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. Da mesma forma que se você observar A2 é uma matriz de segunda ordem. Ou seja, ela vai possuir 2 linhas e 2 colunas. Foi claro? E aí veja, toda matriz quadrada, ela possui o que nós chamamos de diagonal principal e diagonal secundária. A diagonal principal é aquela que corta da esquerda para a direita, de cima para baixo. A diagonal secundária, ela corta da direita para a esquerda, é ao contrário ao corte, também de cima para baixo. A diagonal principal pega esses 3 elementos, a diagonal secundária pega, no caso, esses 3 elementos. E veja, é importante que você saiba, dentro de uma matriz quadrada, o que é o traço. Atenção, traço só existe para matrizes quadradas. Por quê? O que é um traço? O traço nada mais é do que a soma dos elementos da diagonal principal.
e eu só tenho diagonal principal em matriz quadrada. Então, o traço é a soma dos elementos da diagonal principal. Então, neste caso, o traço desta matriz é a soma destes três elementos da diagonal principal. Então, o traço seria 0 mais 7 mais menos 3. E aí você obtém o traço igual 0 mais 7 é 7, mais com menos é menos, 7 menos 3 é 4. Portanto, o traço desta matriz quadrada é igual a 4. Matriz quadrada, não esqueça, quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Nesse caso, eu tenho uma matriz de terceira ordem, porque eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Matriz retangular, o número de linhas é diferente do número de colunas. Aguarde que a gente continua. E agora, pessoal, dando continuidade na classificação das matrizes, nós temos a matriz nula. Veja, a matriz nula, como o próprio nome sugere, caiu o pincel. Como o próprio nome sugere, é aquela em que todos os seus elementos são nulos. A gente representa a matriz nula por um 0 e a sua ordem. Nesse caso, eu tenho uma matriz nula 2 por 3, com 2 linhas e 3 colunas. Então, nós temos aqui uma matriz com 2 linhas, 3 colunas e todos os elementos valem 0. Então, eu tenho uma matriz nula, ok? Uma matriz diagonal. Atenção, lembra que a gente acabou de falar aqui. Diagonal só existe em matriz quadrada. Se só existe em matriz quadrada, então uma matriz diagonal tem que ser quadrada. No caso, eu peguei uma matriz quadrada 2 por 2, uma matriz de segunda ordem. E o que é uma matriz diagonal? É aquela matriz em que os elementos que não estão na diagonal principal são nulos. Então, veja, diagonal principal é essa, os elementos que não estão nela são nulos. E isso é uma matriz diagonal, ok? Matriz identidade, atenção, a matriz identidade ela é uma das matrizes mais importantes no estudo de matrizes. Lá na frente você vai ver a importância dela. Matriz identidade, a gente representa a matriz identidade pela letra I, especificamente pela letra I. Qualquer outra matriz você pode representar por qualquer letra. A matriz identidade você representa pela letrinha I. E aí você tem aqui, ó, a matriz identidade de terceira ordem. Por que terceira ordem? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas, ok? A matriz identidade, ela é uma matriz diagonal. Veja, os elementos que estão fora da diagonal principal são nulos, só que ela é específica. Todos os elementos da diagonal principal valem 1. Resumindo, matriz identidade, a diagonal principal tem os seus elementos iguais a 1 e os que estão fora dela são nulos. Nesse caso, eu tenho um exemplo de uma matriz identidade de terceira ordem, tá? Matriz oposta. Pensa comigo que é muito fácil. Qual é o oposto de 2? Se você falou menos 2, você está correto. Qual é o oposto de menos 5? É 5. Então, a matriz oposta é você pegar uma matriz e trocar todos os seus sinais, os sinais dos seus elementos. Então, você tem aqui, ó, por exemplo, você tem a matriz A de segunda ordem, 2 por 2. Professor, a matriz oposta precisa sempre ser quadrada? Não. Nesse exemplo, eu coloquei uma matriz quadrada. Então, veja, se eu quiser a matriz oposta, eu vou representar assim, ó, menos a matriz. E agora eu vou representar os seus elementos, ok? Troca o sinal do 3, menos 3. Troca o sinal do menos 1, é 1. Troca o sinal do 5, menos 5. 0 tem sinal? Não, então continua 0. Portanto, a matriz oposta à matriz A é essa matriz menos A, onde os seus elementos são iguais aos elementos da matriz original com os sinais trocados. Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu joinha, não esqueça de se inscrever, que pra gente é muito importante.
Compartilhe com os seus amigos se você acha que eles necessitam dessa aula. Até o próximo vídeo, te espero aqui.